Olá, tudo bem? Hoje Mais TV apresenta uma série de entrevistas com candidatos a deputado estadual e a deputado federal pelo estado de Mato Grosso do Sul. E hoje o nosso entrevistado é o advogado Fábio Tradi. O Fábio Tradi tem 49 anos, ele é natural de Campo Grande e é filiado ao Partido Social Democrático, o PSD. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Tudo bem, Daiane. É uma honra poder conversar com todos os internautas e esclarecer as perguntas, fazendo a boa política, que é essa do olho no olho. Candidato, nós temos algumas regras que foram passadas para todos os candidatos que foram entrevistados aqui no Hoje Mais TV. O senhor tem 10 minutos, destes 10 minutos, 9 eles são dedicados ao senhor responder as perguntas que os jornalistas do Grupo Agita desenvolveram. Após esse tempo, o senhor tem mais 1 minuto para as suas considerações finais. Tudo bem? Tudo bem, perfeitamente. Então, cronômetro na tela, vamos começar a entrevista com o Fábio Tradi, que é candidato a deputado federal. Candidato, responda para os seus eleitores, quem é o Fábio Tradi? Fábio Tradi tem 49 anos, é advogado, professor universitário, pai de 3 filhos, fui presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, depois eleito deputado federal, e agora, como suplente, assumi nos últimos 8 meses novamente o mandato de deputado federal e estamos classificados entre os 5 mais atuantes deputados federais de todo o Brasil, honrando o povo de Mato Grosso do Sul com um trabalho correto, decente, íntegro. E por fim, embora alguns entendam que não seja muito importante, mas é sempre bom dizer, Fábio Tradi é ficha limpa. E o senhor é campeão nos projetos na Câmara dos Deputados. Exatamente, Daiane. Eu apresentei nesses 7 meses e meio de mandato 18 projetos de lei, mais que a soma total dos projetos de lei apresentados pelos outros 7 deputados federais em 2018. É o nosso compromisso com o trabalho. Projetos de lei consistentes, importantes, em defesa dos consumidores, das pessoas com deficiência, das pessoas com transtorno de espectro autista, das mulheres vítimas de violência, das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, projetos que defendem os consumidores, projetos que defendem a desburocratização do Brasil, porque o Brasil é um país extremamente burocrático, e agora, por fim, o projeto que estabelece uma política nacional de prevenção e combate ao suicídio, porque é a segunda causa de morte entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos, é o autoextermínio. Candidato, o Brasil tem visto vários escândalos políticos e que envolvem os partidos. De alguma forma, isso afeta a sua campanha? Não, de forma alguma. Eu sou ficha limpa de verdade, não sou ficha limpa mais ou menos. Não há inquérito, não há ação penal, nada que possa depor contra a minha conduta, contra a minha reputação. E eu penso que esses casos de corrupção, se por um lado são tristes e deprimentes, porque houve a corrupção, por outro lado devem ser vistos com certo alento. Afinal de contas, as instituições, os órgãos de controle estão funcionando. Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário. Pior seria se esses casos todos não fossem sequer descobertos. Significa dizer que estamos passando não por uma crise, mas por uma transformação. E precisamos estar antenados para que essa transformação seja para o bem. Candidato, como que a sua campanha é financiada? A minha campanha é financiada por doações de amigos, pessoas físicas, alguns colegas advogados e o fundo partidário. Sou favorável ao fundo partidário porque eu penso que um candidato não pode ser financiado por setores econômicos. Afinal de contas, se isso acontecer, ele estará num mandato comprometido com essas forças econômicas e muitas vezes pode votar contra os interesses do povo brasileiro. É preferível, portanto, que o dinheiro seja público para dar a independência necessária para o parlamentar agir de acordo com a sua consciência. O senhor acha que o estado de Mato Grosso do Sul ele tem uma fraca representação política? Olha, você sabe que a Câmara dos Deputados representa a população. Então, comparando com São Paulo, que tem uma população maior que Mato Grosso do Sul, tem 70 deputados federais. Mato Grosso do Sul tem apenas 8. Quantitativamente, nós estamos aquém daquilo que Mato Grosso do Sul pode oferecer para o Brasil. Entretanto, eu penso que a bancada, por mais limitações que tenha,
ela procura se esforçar para trabalhar pelo bem comum e desenvolver o estado de Mato Grosso do Sul. Agora, é importante mostrar aos eleitores que um deputado federal de Mato Grosso do Sul pode valer 10 deputados federais de São Paulo. Depende da qualidade do parlamentar em que ele estará votando. O que o senhor tem a dizer sobre todas essas reformas propostas pela política? Sou favorável à reforma tributária no sentido de combater a burocracia que emperra o empresariado de desenvolver os seus negócios para gerar emprego e renda. Sou a favor de uma reforma tributária que simplifique a tributação e que faça com que as pessoas não sejam vítimas de uma tributação regressiva. Sou favorável à reforma do Estado brasileiro, onde ele é ineficiente, onde ele é desnecessário, ele deve sair. Agora, na área em que ele atua com proficiência, com competência, deve ser preservado, porque é o patrimônio público que está em jogo. Sou contra a privatização da Eletrobras, porque eu entendo que o sistema elétrico brasileiro é uma estratégia de Estado, não de governo, e sou contra também a privatização dos Correios, porque eu entendo que é uma empresa que está prestando bom serviço à população e precisa ser melhorada e não privatizada. O que o sul-mato-grossense pode esperar do senhor caso o senhor seja reeleito? Bom, sendo reeleito, o sul-mato-grossense pode esperar ânimo, assiduidade, economicidade. Eu sou o deputado que menos custa para os cofres públicos, porque eu não gasto de forma desnecessária verbas indenizatórias, não tenho apartamento funcional, não uso carro de luxo, ando de Uber, às vezes de táxi, ou mesmo com carro de assessor para fazer aquilo que é estritamente necessário. E um deputado federal atuante, que fique nas sessões, que participa dos debates, que propõe bons projetos de lei e que honre o estado de Mato Grosso do Sul sendo ficha limpa e agindo como ficha limpa. E os Três Lagoenses? Três Lagoas pode ter absoluta convicção de que, se eu for reeleito, terá um deputado federal que advogará as causas de Três Lagoas no parlamento brasileiro. Não apenas na destinação de recursos orçamentários, porque todos os deputados têm esse direito. Eu falo mais, eu falo relacionado à questão da própria representatividade dos interesses de Três Lagoas no Parlamento Nacional. Todos os projetos de lei envolvendo direto ou indiretamente a cidade de Três Lagoas podem ter certeza, Três Lagoense. Você terá da minha parte toda a atenção, o empenho, o estudo e a competência necessários para defendê-lo. Candidato, qual que são as principais ou a principal dificuldade que o senhor enfrenta ao longo dessa campanha? A dificuldade no sentido de despertar o interesse da maioria da população em relação à política. Nós compreendemos que existe sim um ceticismo, uma certa descrença da população, mas nós precisamos esclarecer que uma coisa é política, outra coisa são os políticos. A política não pode ser confundida com os maus políticos, da mesma forma que a religião não pode ser confundida com os maus pastores ou com os maus padres. Nós temos que diferenciar. Se existem maus políticos, é porque eles foram mal votados, eles foram votados de uma forma, digamos assim, desavisada, desinformada. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, Daiane, de 513 parlamentares, quase 300 respondem a processos criminais e já respondiam em 2014. Presume-se que os eleitores deles já sabiam que não eram ficha limpa de verdade. Então nós precisamos chamar a população a participar da política, porque não há alternativa fora da política. A sociabilidade humana é condição inerente do ambiente político e por isso nós temos sim que ter essa habilidade, essa competência de trazer a população a participar da política. Candidato, agora o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Grupo Agita pela oportunidade de expor as minhas ideias aos internautas e dizer a vocês que podem ter absoluta convicção de que honrarei, como de fato já estou honrando nesses 7 meses, trabalhando mais que os outros 7 deputados federais que estão desde 2015 na Câmara dos Deputados. Vamos juntos, Três Lagoas. Vamos vencer. Essa foi a entrevista com o Fábio Tradi, candidato a deputado federal. Nós agradecemos a sua vinda até os estúdios do Hoje Mais. Desejamos uma boa sorte, senhor das urnas. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Sempre Ele.
Essa e as outras entrevistas com os candidatos a deputado federal e deputado estadual do estado de Mato Grosso do Sul está disponível no nosso site, o www.hojemais.com.br, e também no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Nós agradecemos a você que nos acompanha, que acompanhou todas essas entrevistas, e até uma próxima oportunidade.